Em Isaías. Pastor, melhorou, pastor? Traz um copo d'água para mim, então. Um café era melhor, se puder. Isso. Eu estava, semana passada, irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer uma parte do corpo de Cristo que eu não conhecia. Fui convidado para ministrar numa igreja e, poxa, como foi bênção lá. Não sei se vocês perceberam que eu não estava aqui domingo passado. Também não tem nenhum problema se vocês não perceberam, que a única pessoa que não pode passar despercebida aqui é Cristo. Amém? Jesus, se você perceber que Jesus está aqui, já está de bom tamanho. Mas foi eu e minha esposa, e eu passei a semana toda preparando a mensagem que eu ia ministrar lá. Foi me pedido para falar sobre avivamento. Eu passei a semana inteira preparando, eu preparei um esboço bem bonitinho para poder pregar lá. E no domingo ainda eu estava terminando de fazer o esboço à tarde. E quando eu cheguei lá, quando eu terminei de preparar o esboço, tudo aquilo que estava ali vivo dentro de mim apagou tudo. E eu fui para lá com medão, assim, porque eu sabia que eu não ia poder. Eu nem levei o meu computador para lá com o esboço. Fui com uma esperança em Deus muito grande. E para quem é pregador da palavra, isso não é muito, já está acostumado com essas coisas. Ora, a pessoa que nem eu, assim, que não sou um pregador, assim, sou uma pessoa que gosta mais de estar com estudo, isso é como tirar o chão da gente, assim. A gente perde toda aquela certeza que a gente tinha, né? E estranhamente isso tem virado um hábito, porque hoje também eu estava aqui, tudo pronto. Quando começamos a cantar, o Senhor me trouxe outra coisa e eu estou com muita esperança nele. A única certeza que eu tenho, queridos, é que a única coisa que me faz subir aqui para ministrar a palavra é ter a certeza que tudo depende dele, tudo é para ele, tudo é o Senhor que está no comando de todas essas coisas. Então eu creio que nós vamos falar sobre alguma coisa que interessa muito ao corpo e ao reino de Deus, porque é isso que nós estamos querendo edificar aqui, amém? Nós queremos edificar um corpo, o corpo de Cristo. Então às vezes, irmãos, eu peço perdão para vocês, porque às vezes, de repente não é aquilo que você gostaria de ouvir, é aquilo que nós vamos ministrar. Mas eu queria que você entendesse que tudo aqui faz parte de uma direção de Deus. Nós vamos ter o retiro semana que vem. Nós estamos há 40 dias, irmãos, se preparando para esse retiro. Sabe, porque nós entendemos que nós não vamos conseguir produzir nada lá. E eu tenho certeza que quando o seu marido chegar em casa, domingo que vem, quando o seu marido entrar dentro de casa, você vai perceber que um novo homem entrou dentro da sua casa. Porque nós estamos trabalhando em 40 dias, nós estamos orando, buscando ao Senhor, jejuando por esse tempo. Então, me perdoe se você espera sempre uma palavra que vai te fazer pular da cadeira. Mas aqui eu dependo muito daquilo que Deus tem para nossas vidas e aquilo que Ele quer falar nesse tempo. Então, estou debaixo da direção dEle. Em nome do Senhor Jesus. Vocês já perceberam que eu estou desconcertado, né? Isaías capítulo 6. Nós vamos falar alguns pontos aqui, irmãos, que são interessantes para nós entendermos o que Deus está querendo nos ensinar nesse tempo com relação a essa experiência que Isaías teve. Amém? Então não vai ser uma pregação de ponto a ponto, mas vai ser algumas verdades que eu entendo nessa passagem e que quero compartilhar com os irmãos. E já com isso também, já vou dizer que isso revela um sentimento interno meu nesse tempo. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Mantenha sua Bíblia aberta e preste atenção aqui no que eu vou dizer para vocês nesse primeiro momento. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do que o Senhor está querendo falar aqui. O rei Uzias, se você for pegar os primeiros capítulos de Isaías, você vai ver um Isaías muito ousado, um profeta cheio de autoridade, que denunciava o pecado, um profeta cheio de poder nele. Só que no capítulo 6 em diante, marca um novo tempo sobre a vida do rei Uzias. Porque, aliás, sobre Isaías, por quê? Porque o rei Uzias, ele era o rei, mas também ele era parente de Isaías. Ele era primo de Isaías. E é muito fácil você ser ousado quando você tem as costas largas, não é? É muito fácil você falar o que vem na tua cabeça quando tem alguém que te cobre, não é assim? Não é? É ou não é verdade? Você vai numa cidade pequena, pelo menos lá da cidade de onde eu vim lá, você precisa ver como que é os parentes dos políticos lá. Às vezes é primo do vereador, o cara fala, eu sou primo do vereador tal. A sogra do vereador e tal. Quer entrar na furar fila. Porque quando você tem alguém que te cobre, quando as tuas costas, que ele consegue, ele te dá autoridade, é fácil você ser alguém que fala o que pensa, agir da forma que você quer. Mas agora, o chão de Isaías acabou. Ele não tinha mais alguém que o cobria quando ele falava. Ninguém ousava falar contra Isaías, porque Isaías tinha alguém de muita relevância. Nesse exato momento agora, tudo isso acaba. E durante esse tempo, quando isso acontece, no ano que isso acontece, então Deus dá a Isaías essa visão. E quando ele enxerga, ele vê a visão, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a revelação do que ele passa para Isaías é fantástico. Porque qual é a primeira coisa que ele enxerga? A primeira coisa que ele enxerga são os serafins que voam em volta do trono de Deus. E a Bíblia diz que eles tinham 3 pares de asa. E esses serafins, irmãos, eles são o símbolo da adoração nos céus. Serafins significam seres que se ardem. Todo adorador, e deixa eu falar, adorador não é aquele que canta, amém? Adorador é aquele que vive, porque cantar é fácil. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos na internet e eu encontrei um vídeo, acho que até já falei desse moço aqui na igreja, um tal de Rick Warren, um cantor, vocês já viram? Ele canta muito no Raul Gil, tem bastante vídeos dele no Raul Gil. Ele cantando uma música da Cassiane, irmão, eu me arrepiei com ele cantando. O cara colocava uma emoção naquela música. Aí fui procurar me informar, ele não é cristão. Louvar é fácil, qualquer um louva. Ser um adorador que é difícil, irmão. A Bíblia diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Se o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, isso quer dizer que é algo difícil de encontrar. Então nem sempre o que canta, de fato é um adorador. O adorador é aquele que queima pelo Senhor. É um ser que se queima. Não é só cantar, é viver aquilo que canta. Ser um adorador é ter um estilo de vida próprio do Cristo que ele serve. Amém?
E a Bíblia diz que esses adoradores, esses serafins, eles tinham 3 pares de asas. E os irmãos que estão mais antigos na igreja vão lembrar do que eu vou falar agora. E a Bíblia diz, 3 pares de asas? Né? 6 asas, né? A Bíblia diz que com 2, o que eles faziam? Então é a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de um adorador. Um adorador está com seu rosto coberto. Um adorador é aquele que faz as coisas não para que os outros vejam. Um adorador verdadeiro é aquele que mostra Cristo, não se mostra. Não é que ele não vá ser visto, mas em todas as suas ações, Cristo é visto através dele. Amém? Tem um versículo da Bíblia que eu amo muito, que está em Hebreus, se eu não me engano é 12, não tenho certeza agora, que fala assim: segue em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando eu li esse versículo, a princípio eu achava assim: se eu não fosse santo, eu não ia ser salvo, porque daí eu não ia ver o Senhor. Só que a chave para nós entendermos esse versículo está no começo: segue em paz com todos e em santificação. Primeiro eu tenho que estar em paz com todos, ser santo, porque se eu não tiver essas 2 coisas, ninguém verá o Senhor em minha vida. O propósito de Deus em nos trazer para Ele, nos transformar em verdadeiros adoradores, é para que Cristo seja visto em nós. Por isso que o verdadeiro adorador, ele está com o seu rosto coberto. Ele não quer aparecer, ele quer apresentar a Cristo. Amém? E já com isso, assim, eu gostaria que nós aqui começássemos a fazer uma avaliação em nossa própria vida, nosso dia a dia. Será que as nossas ações e tudo aquilo que nós estamos fazendo, de fato, está apresentando Cristo para as pessoas? Será que a forma que nós escolhemos para viver, ela representa, ela mostra Cristo para as pessoas? Porque era isso que o Senhor estava querendo mostrar para Isaías. Deus não queria dar para Isaías apenas uma experiência visível, Ele queria dar uma experiência de vida. Ele queria que Isaías enxergasse tudo aquilo que ele estava vendo e visse nele os defeitos que ele tinha, para que ele pudesse ser diferente. E nós vamos ver aqui que ele fez isso. Segundo o par de asas, a Bíblia diz que ele cobria os pés, né? Os serafins cobriam os pés. Pés na Bíblia significa fundamentos. Todo verdadeiro adorador, além de não querer aparecer, todo verdadeiro adorador guarda em si os fundamentos do Senhor nele. Protege os princípios de Deus na sua vida. E é isso que Deus estava querendo ensinar para Isaías. Isaías, não é você não pode fazer para aparecer. Você precisa guardar em você todos os fundamentos de todos os princípios. E o terceiro par de asas, a Bíblia diz que eles usavam para voar em volta do trono, sabe? Eu creio assim que aqui está aquele negócio que a gente gosta muito, quando o Espírito Santo vem, né? E a gente pode voar na presença do Senhor, aquele mover gostoso. Então tudo isso acompanha a vida de um serafim, a vida de um verdadeiro adorador. E o versículo 3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te falar uma coisa, o que a terra vivia naquele tempo não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Liga a televisão no telejornal, assista não sei se ele ainda faz programa, mas o Datena. Alguém tem coragem de assistir o Datena? Assista o Datena um dia e me responda, depois de você assistir o Datena, me responda, com tanta tragédia, com tantas coisas terríveis que ele apresenta lá naquele telejornal, me diga se a terra está cheia da glória de Deus. Porque se você for olhar com os olhos humanos, não. Hoje mesmo eu até postei no meu stories lá no meu Instagram, quem me segue pode ver lá e ler a reportagem não, ler a publicação do chileno Vergara, que é missionário no Paquistão,
E ele publicou lá que ele falou assim: o Talibã está nos enforcando. Os missionários os homens estão sendo presos e enforcados. Os que pregam o evangelho, os que querem seguir a Cristo. Então, se você for olhar dessa forma, você vai perceber que a terra não está cheia da glória do Senhor, se você for olhar com os olhos naturais. Agora, por que esses serafins, eles voavam em volta do trono do Senhor, e eles declaravam: a terra está cheia da glória do Senhor? Porque eles estavam enxergando a terra, não com olhos naturais, mas eles estavam enxergando a terra através dos olhos de Deus. Porque se você começar a enxergar as coisas à sua volta pelos olhos físicos, queridos, eu vou dizer para você, você vai entrar em depressão, vai se trancar dentro da sua casa e você não vai sair nunca mais lá de dentro. Porque todo dia, esses dias, irmãos, vocês viram isso? Uma moça pedalando a bicicleta, um cara veio de carro, foi passar a mão na moça e derrubou a moça. Quase que a moça cai debaixo do carro. Como que nós vamos dizer que, olhando assim, que a terra está cheia da glória de Deus? Nós vamos dizer assim: não, a terra está contaminada, o homem está contaminado, e de fato está. Porém, se nós olharmos pelos olhos de Deus, ainda há esperança para a terra. E sabe por que ainda há esperança para a terra? Sabe por que ainda há esperança para a terra? Porque você ainda não morreu. Porque a igreja de Cristo, mesmo que se tornando o que ela está se tornando, fugindo muito daquilo que é a realidade de Deus, ela ainda está na terra. É porque você ainda está aqui. É por isso que ainda há glória de Deus na terra. É porque você está aqui hoje no domingo. É por isso que existe uma glória de Deus ainda na terra. Mas nós mesmos não conseguimos ver isso com os olhos físicos. Só conseguimos ver se nós olharmos através dos olhos de Deus. Então, um verdadeiro adorador, além dele estar com o seu rosto coberto, ele não quer aparecer para ninguém. É interessante, né? A Bíblia diz que nós somos, Mateus capítulo 5, quando Jesus está pregando sobre o Sermão do Monte, ele fala sobre as bem-aventuranças, e a próxima coisa que ele fala, você lembra qual é? Ele fala assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Interessante que o Senhor não fala: você está debaixo da luz, ou existe uma luz para brilhar em você. Ele fala: você é a luz. Essas luzes estão acesas para que vocês possam me ver pregando. A luz tem um propósito para brilhar em alguém. E se nós somos luz, nós temos que brilhar em Jesus, para que Jesus seja visto através de nós. Então o verdadeiro adorador tem o seu rosto coberto. O verdadeiro adorador guarda em si os princípios. E um verdadeiro adorador enxerga as coisas com os olhos de Deus. Você olha para alguém e fala assim: esse alguém não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí aparece um adorador e enxerga com os olhos de Deus aquilo que aquela pessoa é, e ela é resgatada, e ela é transformada por Deus, porque alguém enxergou aquela pessoa com os olhos do Senhor. E os umbrais das portas 4 se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aquela visão estava despertando o adorador dentro de Isaías. Aquela visão era um propósito de Deus para arrancar de dentro de Isaías tudo aquilo que ele era.
Porque até então Isaías se movia pelo físico. Meu primo é rei, eu posso falar o que eu quiser, ninguém vai me questionar. Estamos falando de um homem que andou pelado durante 3 anos. Durante 3 anos andou nu, por uma palavra do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, o cara era ousado ou não? Se o Senhor chegasse para ti hoje e falasse assim: Xande, quero que você ande nu durante 3 anos. Não tem nem como, ia ser preso. Então, ele era um homem ousado, porém a forma que ele se movia era uma forma física, e agora o Senhor queria despertar ele para viver o sobrenatural. Então, a visão dele, ele percebe que, ele fala assim: eu vou perecer, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Eu não sei qual era o pecado dele, mas provavelmente ele estava falando coisas que talvez fossem dele mesmo. E ele fala assim, e a coisa fica pior, porque ele dizia: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, aonde ele vivia, aonde ele convivia, as pessoas com quem ele convivia, influenciavam no que ele era. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que esse povo vive me influencia. Então, aquele homem todo cheio de autoridade, que era ousado e falava o que pensava, falava o que queria, de repente ele consegue enxergar a mediocridade que havia nele. E eu vou dizer para você, isso é um culto verdadeiro, irmãos. É quando Deus revela quem nós somos. É quando Deus mostra, tira a nossa venda e nos faz enxergar quem de fato nós somos. Se nós não temos uma revelação de quem nós somos, primeiro, nós nunca vamos poder revelar Cristo. Lembra quando pergunta para Jesus qual é o grande mandamento? Jesus fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo? Aprendendo a me amar. Se eu não aprender a me amar, eu nunca vou saber como eu vou amar o meu próximo. Então primeiro, antes de eu amar alguém, eu tenho que me descobrir quem eu sou. E nós passamos a vida inteira, às vezes, muito tempo na verdade, com uma ilusão, achando que é tudo perfeito, que nós seremos perfeitos, que as coisas estão perfeitas. Irmãos, Deus precisa revelar quem você é. Enquanto você não aprender a chorar pelo que você é, pelo que você fez, pelo aquilo que é a tua própria natureza, enquanto você não descobrir quem é o velho homem que ainda está vivo dentro de você, enquanto eu não descobrir o que tem o velho homem dentro de mim, então quando Deus aponta um erro, uma falha nossa, não é porque Ele quer nos condenar, mas é porque Ele quer nos transformar. A esperança dEle é que nós sejamos transformados. Presta atenção aqui, irmãos. A intenção dEle é que nós sejamos transformados. A Bíblia diz, Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder para a transformação. Se alguém vem para Jesus e continua do mesmo jeito, esse alguém ainda não teve um encontro com o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho tem o poder de transformar uma pessoa, mudar a pessoa, mudar aquilo que ela era, aquilo que ela carregava do mundo. Então, enquanto nós não tivermos uma revelação de quem nós somos, de fato, enquanto nós olharmos no espelho e não ver o que de fato somos, não adianta, ainda será incompleto. Lembra da multidão que seguia Jesus? A Bíblia diz que havia uma multidão que seguia Jesus. Não é diferente dos dias de hoje. Existe uma multidão que segue Jesus. Essa multidão era curada, essa multidão comia o pão multiplicado, mas na hora de provar de fato se eles seguiam a Jesus, até os discípulos, um traiu, o outro negou, os outros fugiram.
Isso revela quem eles eram. Enquanto nós... Esses dias eu estava orando aqui na igreja. Estava só eu e minha esposa. Orando, nós estávamos orando aqui na igreja. Aliás, minha esposa não pôde vir hoje, ela pediu perdão para vocês. Mandou um beijo para vocês. E domingo que vem ela está aqui, tá? Mas nós estávamos orando aqui e o Senhor me fez lembrar de uma oração que eu fiz há um tempo atrás, eu acho que 1 ano e pouco atrás, mais ou menos. Eu orava para Deus e pedia: Senhor, me faça descobrir algo que eu esteja disposto a morrer por esse algo. Porque enquanto nós não descobrirmos algo que nós estejamos dispostos a morrer por aquilo, nós ainda não descobrimos nada sobre nós, nosso propósito, nada. Quando você descobrir algo que você esteja disposto a morrer para conquistar aquilo, aí você descobriu um propósito de vida para você. Eu lembro quando eu voltei para Jesus em 2001, depois de 5 anos desviado, cheio de vícios, e eu tocava bateria na igreja já, e eu fumava. E eu fui para o meu pastor e falei assim: pastor, eu queria parar de fumar, não consigo, cara, parar de fumar, me ajuda. Ele falou: eu não tenho como te ajudar. Ele falou assim: ninguém colocou uma arma na tua cabeça e falou: fuma. Você foi lá, acendeu o cigarro, colocou na boca e começou a fumar. E ele falou algo para mim que entrou no meu coração. Ele falou assim: vá para casa e diga: nunca mais eu vou fumar, nem que eu morra, mas eu nunca mais vou fumar. E aquilo entrou no meu coração, e eu comecei a colocar aquilo em prática. Sabe quando você descobre algo, que você está disposto até a morrer por aquilo, você descobriu um alvo para a sua vida. Então encontre primeiro quem você é, irmãos. Nós precisamos descobrir, ter uma revelação de Deus de quem nós somos. Porque é muito fácil nós pegar uma caixinha de promessa, abrir, fala comigo, Senhor, e tirar. É fácil. Mas quando você lê na Bíblia assim: vós tem por pais o diabo, que é o pai da mentira, e você olha assim: puxa vida, eu ainda estou mentindo. É ali que você está tendo um encontro com Jesus. Oi. Desculpa aí, irmãos. Então nós precisamos ter Jesus, no nosso encontro com Jesus, Ele vai revelar quem nós somos mesmo. E pode ficar tranquilo, Ele não vai revelar para nenhum profeta. Ele vai revelar para você. Se tem uma coisa que Deus faz, Ele não vai te expor. Ele vai revelar para você quem você é. Um sonho, ou você vai estar lendo. Eu estava conversando ontem com um irmão. Eu estava falando para ele: toda vez que alguém fala alguma coisa para mim, e aquilo gera uma ofensa dentro de mim, eu entendo que não é ele, mas é eu que tenho uma carência aqui que preciso resolver. Se alguém chega para mim e fala assim: cara, como é que você pode ser gordo? Que horrível, você é gordo, você é feio, gordo feio. A princípio, aquilo ali pode se gerar uma ofensa em mim. E aí dentro do meu coração eu fico assim: poxa, eu vou pegar esse cara pelo pescoço. Mas aí eu penso assim: não, você tem razão, irmão. Tô feio mesmo, cara, tô gordo. Preciso fazer uma dieta bariátrica. Dr. Joey, por favor, me atenda. Porque quando nós temos uma revelação, Isaías estava tendo uma revelação de quem ele era. Ele viu a Deus, viu o que Deus queria que ele fizesse. Ele viu que Deus queria que ele fizesse, que ele se tornasse um adorador. E agora o Senhor revela quem ele é. Você está disposto para que Deus te revele quem você é, mesmo que isso te cause vergonha? Deus, eu queria pregar aquela outra palavra.
Então disse eu, versículo 5: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Irmãos, nós precisamos entender muito bem aqui isso, porque o que foi, veja bem, a sua iniquidade foi tirada. Cadê? E purificado o teu pecado. A iniquidade foi tirada e os pecados foram purificados. A pessoa foi purificada, ele foi purificado dos pecados. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre pecado, transgressão e iniquidade. Ele era um homem de Deus? Responda para mim, ele era ou não era? Sim, exatamente, irmãos. Ele era um homem de Deus. O grande problema é que muitos homens de Deus, eles se posicionam tirando a palavra homem primeiro. Uma vez uma pessoa muito influente na nossa nação, muitos anos atrás, que eu admirava muito, na igreja onde eu tocava bateria, ele tinha vindo pregar algumas vezes. Eu fiquei sabendo que ele tinha caído em pecado. E eu fui orar e falei: Deus, como pode um homem de Deus? Aí Deus falou comigo: exatamente, pode, porque ele é um homem de Deus. Ele não é Deus, ele é um homem de Deus. Esse homem de Deus, ele não tinha apenas pecado na sua vida, ele vivia uma vida de iniquidade. Pecado é quando nós erramos um alvo. Pecado significa errar o alvo. Eu tinha um objetivo e alguma coisa aconteceu, seja pela minha vontade ou não, e aquilo eu errei. Isso é pecado. Transgressão é quando eu sei que aquilo que eu estou prestes a fazer é errado, mas o meu desejo de fazer é tão grande que eu vou lá e faço. Isso é transgressão. Iniquidade é quando uma pessoa está vivendo tão afundado na podridão da carne, que ele já não tem mais não entende mais a diferença. Ele acha que aquilo ali é normal. Adultério é normal, mentir é normal. Isso é iniquidade. E a palavra do Senhor diz que o anjo, o serafim, veio com aquela brasa, tocou na boca dele e disse: você foi liberto da iniquidade. Era um homem de Deus. Ele tomou uma revelação do que ele era em Deus. Busque em Deus, irmão, que Deus revele quem você é. Busque em Deus. Busque em Deus. Senhor, me revela quem eu sou. Mostra quem eu sou. Mostra quem eu sou. Mostra quem eu sou. Porque quando você descobrir quem você é, você está pronto para que tudo isso seja curado na sua vida. E com ela tocou a minha boca e disse: versículo 7, eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada dele a iniquidade, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem quer ir? Quem quer fazer algo grande para o Senhor? Seja onde você estiver, lá no teu trabalho, lá no escritório do pastor Marcos, ele pode fazer algo grandioso para o Senhor naquele lugar. Seja onde você estiver, seja a área de influência aonde Deus te colocar, você pode fazer uma obra gigantesca.
Hoje eu cheguei aqui, aí eu não sei o que eu falei no carro. Eu sei que a Nicole saiu do carro dizendo assim: eu quero trabalhar como presidente. Quero trabalhar como presidente, eu vou ser presidente. Ela falou. Tudo bem, 2 semanas atrás ela queria ser baterista. Mas sabe, ela já tem consciência que ela vai ter algo para fazer quando ela crescer. Deus vai nos colocar em muitos lugares. Você pode fazer algo gigantesco para o Senhor aonde você está. Não precisa ser com o microfone na mão, não precisa. Se você tem esse chamado, glória a Deus, nós precisamos de gente no reino de Deus para isso. Amém? Só que para que isso aconteça, nós primeiro nós precisamos ter uma experiência com o Senhor daquilo que nós somos, irmãos. Só depois que ele foi tocado, só depois quando se revelou a iniquidade que estava nele, que ele disse: eu vivo no meio de aquele povo todo que eu vivo me influencia. Irmãos, quantas vezes você é influenciado? Nós somos influenciados pelos amigos, pelos colegas de trabalho, quando nós deveríamos influenciá-los. Às vezes eu vou conversar com alguns irmãos e fico apavorado. Aquela palavra com F, sabe? Bom se fosse essa. Oh, minha vida tá... As coisas estão... Uma vez eu falei para o irmão, você falou assim: irmão, cuidado, né? Você fala essa palavra aí, né? Não, mas é que eu estou acostumado, eu estou no meio das pessoas, todo mundo fala isso. Então nós temos que cuidar, porque às vezes as influências externas, as pessoas estão nos influenciando, irmãos, quando nós deveríamos influenciá-las. Isaías falou isso: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, isso está me influenciando. Então ele é tocado com a brasa, e aí sim ele ouve a voz: preciso que alguém vá. Quem vamos enviar? E aí ele levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, me envia. Me envia. E aí o Senhor diz: vai. Nós precisamos fazer uma reflexão, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo. De nós. Não é do nosso irmão. Não é com o nosso irmão. Não é o pastor Marcos que tem que ser avaliado por mim. É o Anderson que tem que avaliar o Anderson. Amém? Não é vocês que tem que me avaliar, é eu que tenho que me avaliar. Não é eu que tenho que avaliar vocês, é vocês que têm que avaliar vocês. Amém? Eu falei para minha esposa ontem, domingo passado nós saímos lá da igreja, pensa numa igreja abençoada, irmãos. Sabe, eu pedi perdão para o Senhor, porque em alguns momentos eu julguei os irmãos dessa igreja. Nunca fui tão honrado dentro de uma igreja como fui lá. O irmão vinha, eu acho que era um dos obreiros de terno e tal. Ele vinha, eu me sentia o presidente, que eu via nos vídeos o presidente, os caras vindo de terno trazer água para o presidente, sabe? O cara vinha com uma bandejinha assim, água para mim. Eu disse: meu Deus, que chique. Só que aqui é melhor, porque aqui é café. Mas sabe, tão honrado, e nós saímos, eu saí, minha esposa, aí eu falei para ela assim, sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente fica avaliando os outros. Vamos nos avaliar. Amém? Para alguns Deus vai dizer assim, ó, corre para a faculdade, vai estudar, vai se formar. E para outros Deus vai dizer assim, foge da faculdade, vai fazer minha obra, o Senhor vai fazer. Aí o que foge da faculdade fica avaliando o que vai para a faculdade. Ah, mas o cara devia fazer a obra do Senhor, porque Jesus está voltando. Não, Deus deu isso para ele. Amém? Então
nós precisamos ter um encontro com nós mesmos. E nessa noite eu quero orar com você, para que Deus revele para nós quem nós somos. O que ainda tem de ruim dentro de você? Às vezes eu olho para o espelho e falo assim: meu Deus, Anderson, como você é egoísta. Anderson, como você está errado nisso. Às vezes vem alguns pensamentos aqui, eu fico: eu estou errado, não posso pensar assim. Nós precisamos ter um encontro conosco mesmo, queridos. Parar de avaliar os outros. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, irmãos. Aliás, não era o que eu queria falar. Eu queria pregar outra coisa. Mas hoje eu creio que Deus quis trazer isso para a gente. E até uma preparação para o nosso retiro, irmãos. Os irmãos que vão para o retiro, não vá com expectativa de você se divertir, irmão. Porque não é isso que nós vamos fazer lá. Nós vamos nos rasgar naquele lugar. Porque nós precisamos voltar sendo homens melhores. Achei tão bonito essa semana. Uma pessoa, uma irmã, ela falou assim: meu marido merece. Eu falei assim: cara, você quer me fazer chorar hoje? Essa irmã não tem ideia de como o marido dela vai voltar. Se ele já merece hoje, na outra semana, Jesus, ele vai para o céu. Porque nós vamos para lá, irmãos, para nos rasgar diante do Senhor. Que o Senhor nos dê um encontro conosco mesmo, e a gente volte de lá transformado. Irmãos, por favor, eu não sei o que move o teu coração em vir para cá, ser membro dessa igreja, mas eu vou dizer o que move o meu coração em ser pastor dessa igreja. É poder ouvir mais as esposas dizendo: meu marido merece. Vou ser sincero, fiquei com inveja do irmão. Faz tempo que eu não ouço minha esposa falar isso para mim. Nós sermos diferentes. Quando as pessoas olhar para nós, elas possam ver Cristo em nós. Eu encerro agora, em nome de Jesus, se o Senhor me permitir. Uma das pessoas que mais me constrange na minha vida, é a Júlia, minha filha. A Júlia, ela já trouxe praticamente todas as amigas dela para na igreja, todas. A gente já tem fruto, ó, o Edilson está aqui por causa da Júlia, o Fernando, a Thaís. Ela tem uma facilidade. E às vezes eu tenho medo de atrapalhar ela. Sabe, isso mostra que existe futuro, irmãos. E vou falar para vocês, não é por causa de mim, é por causa de Deus na vida dela. Quantas vezes nós terminamos o culto aqui, ela vai para casa e ela chega, me abraça chorando, falando da palavra. Domingo passado, eu cheguei em casa e falei: como é que foi o culto? Ela: foi uma bênção, pai. Então, nós precisamos, queridos, nossos filhos merecem que a gente seja homens melhores, pais melhores, sabe? Eles merecem isso. Eu não sei o que move o seu coração em vir aqui. O que move o meu coração é ser pastor dessa igreja e não desistir dessa igreja, e não desistir do meu chamado. Eu fico vendo alguns amigos meus com 3, 4 anos de igreja, uma igreja muito maior do que a nossa. E às vezes eu confesso para vocês que às vezes dá vontade de se animar, viu? Mas o que move o meu coração é ver você bem, sendo um homem de Deus. Quando o Senhor Jesus, quando Jesus voltar e a gente chegar diante do Senhor, eu quero te apresentar
e falar assim: ó, esse aqui é o Edilson, Senhor. Ele foi bênção lá na terra. Ele foi uma bênção diante da igreja, do corpo de Cristo. Esse é o Cláudio. Honrou o Senhor lá na empresa dele. Ele honrou o Senhor com todas as forças. Amém? Essa é a Fernanda, que não desiste de Jesus mais. Amém, Fernanda? É isso que eu quero. Mas eu não vou conseguir sozinho. Eu lembro que, um tempo atrás, nós tínhamos voltado de um retiro. E, se não me engano, foi o Misael que pregou naquele dia. E ele falou assim: quem quer vir junto? Lembra que a gente fez? Todo mundo veio. Vamos junto. Amém? Eu preciso de vocês, irmãos. Essa igreja não é nada se nós não decidirmos. Essa cidade não vai ser impactada se nós não decidirmos. Por isso. Amém? Glória a Deus. Então fique de pé em nome de Jesus para nós orarmos.